Olá, não creio que você voltou, então bora lá, eu sou o Luciano Alves e estamos de volta hoje aí, gente, com o Notícia Laica, nosso quadro aqui de notícias sobre a laicidade de Estado no Brasil. E a novidade hoje é que o governo Lula, né, renovou a comissão que existia no governo Bolsonaro que tratava sobre religiosidade, sobre liberdade religiosa, né? E hoje a gente vai comentar como que ficou essa comissão, quais os avanços, quais os retrocessos que a gente pode apontar aqui. Então essa comissão está ligada agora ao Ministério de Direitos Humanos, que antes se chamava Ministério da Família, e Direitos Humanos ficava por último, né? Que era o ministério da nossa Damares. Nossa não, né? Depende. Mas enfim, hoje a gente também precisa considerar alguns avanços, mas também fazer algumas ponderações sobre esse comitê, na verdade, que foi lançado esses dias aí, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos conhecer esse comitê, né? É o Comitê Nacional de Respeito à Liberdade Religiosa, né? Então aqui o comitê, aqui tem uma notícia que está no site do próprio governo, tá? Do próprio gov.br. Depois eu vou deixar o link aí para vocês de todos as fontes que eu vou citar aqui, tá? Essa aqui é a primeira, tá? Então aqui está fazendo um resumo, né, sobre a criação deste comitê. Então aqui eu queria destacar o seguinte, olha, as atribuições do comitê, né? As atribuições, olha só, vai dizer que dentre as atribuições estão também a defesa do direito ao livre exercício das diversas práticas religiosas, a promoção do reconhecimento da diversidade religiosa do país, a defesa do direito à liberdade de crença e convicção, assim como a liberdade de não ter crença, importante, isso não existia no outro, a produção e divulgação de materiais informativos, estudos e campanhas sobre respeito à diversidade de crenças, liberdade de culto e laicidade de Estado. Então, eu vou comentar essa ordem depois aí. Por que vem crença, culto e laicidade. E o acompanhamento de denúncias de violações de direitos de pessoas ou grupos religiosos relacionados à intolerância religiosa. Tá? Então, e aí ó, na sequência, né, vai falar sobre a composição, né? Na verdade não, primeiro vai falar sobre que tem um destaque aí que não existia, né? Eu acho que é a primeira vez que isso aparece em um órgão de governo, pelo menos eu não tinha conhecimento, que é sobre o racismo religioso. Olha aqui. Os integrantes da sociedade civil que participarão do comitê terão direito a voz e voto nas discussões, não poderão ter vínculo com a administração pública e precisam possuir relevante atuação na promoção da liberdade religiosa, do enfrentamento à intolerância religiosa e ao racismo religioso. Então, o racismo religioso aqui como um desdobramento caracterizado da intolerância religiosa. Isso é muito importante ressaltar, né? Agora sobre a paridade, ou seja, a composição que tem como base paridade de gênero e cor. Então aí vai dizer que a composição deste comitê observará a paridade de gênero e étnico-racial, de modo que será obrigatória para cada órgão, entidade ou membro de sociedade civil a indicação de no mínimo uma mulher entre titular e suplente e de uma pessoa autodeclarada preta, parda ou indígena entre titular e suplente. Então, aqui essa paridade é muito importante, tendo em vista a ausência de mulheres, né, no espaço do debate religioso. Eu acho que isso é bastante relevante. A gente percebe não só no debate entre quem não tem crença religiosa, né, a ausência das mulheres é notória, como também o debate religioso em si, né? As lideranças religiosas, na maioria, são homens, né? E a gente sabe que a reprodução da religiosidade brasileira é feita por mulheres. Então, essa paridade aqui eu achei muito interessante. Agora, a gente vai para a portaria propriamente dita, né? A portaria que vai organizar o comitê. Olha aqui, ó.
Criação, portaria 766 de 8 de dezembro de 2023. Criação, composição, estruturação, competência e funcionamento do Comitê Nacional de Respeito à Liberdade Religiosa. Tá? Então aqui eu separei um resuminho para destacar para vocês, né? Começando aqui pelo artigo 1º, que é sobre a natureza consultiva, né? Então o comitê ele não vai ser um comitê que vai tomar decisões de Estado. Ele vai ser um comitê consultivo, né? E propositivo, né? Então visando esses objetivos aqui. Então vamos aos objetivos agora, né? Eu destacaria aqui, ainda no parágrafo 1º, aliás, no artigo 1º, parágrafo 1º, aqui, ó, que vai falar da laicidade. Eu queria dizer aqui uma coisa muito importante, né? Temos aqui o inciso 3º, né, dentre as finalidades do comitê. A primeira, viabilizar a articulação dos ministérios, tal, em torno da liberdade religiosa e diversidade religiosa. Segundo, a defesa do direito ao livre exercício das diversas práticas religiosas. E, por último, a preservação da laicidade estatal conforme o modelo constitucional brasileiro. Aqui eu queria fazer uma crítica a essa forma de organização, né? Vocês podem encontrar no meu canal aí, tem uma série sobre laicidade de Estado. Muito do conteúdo que está lá eu desenvolvi a partir de outras fontes de artigo que eu escrevi, e ali eu faço a defesa, e não só eu faço essa defesa aí no meio de discussão teórica sobre a laicidade de Estado, de que não existe, assim, em resumo, não existiria liberdade religiosa se não houvesse a separação entre Estado e religião. Então, quando você cria um comitê para tratar, né, como ponto principal, né, a liberdade religiosa e como ponto secundário a laicidade de Estado, me soa um pouco estranho. Então, quando você observa isso, o que você pode pensar, né? Como que você vai fazer um movimento diante de algo que é secundário àquele anterior? Ou seja, se não se preservar, se não se defender, se não se observar as condições da separação entre Estado e religião no Brasil, né, você não consegue ter maior nitidez, a nitidez necessária, no meu entender, sobre a realidade da liberdade religiosa no Brasil e da intolerância religiosa e também do racismo religioso. Eu penso que fazer o inverso é um equívoco, né? Mas vamos ver o desenvolvimento dos trabalhos desse comitê, né? Porque, ó, se a gente pega, por exemplo, né, que essa portaria, ela revoga, obviamente, a anterior. A anterior enfim, quer ver? Ó, vamos só dar uma pincelada aqui. A anterior é essa aqui, ó, portaria 3075 de 2019. Vamos dar uma olhadinha rapidinho lá para ver algumas diferenças, ó. Entrando aqui, não vai aparecer para vocês. Ah, não, apareceu. Deixa eu ver se eu encaixo aqui. É rapidinho, ó. É para dizer que o nome do comitê, olha só, Comitê Nacional da Liberdade de Religião ou Crença. Olha a diferença. Então esse ponto aí é importante. Porém, né, aqui ele vai fazer a defesa, vai dizer que vai respeitar a laicidade, só que a gente observou que isso não foi feito em nenhum ponto, né? Inclusive aqui, ó, no outro também tem, ó, garantindo a laicidade estatal na forma do artigo 19, não foi completamente desrespeitado, né? Então, quando você vê a Constituição aqui, dessa comissão do governo Bolsonaro, você vai perceber que é uma comissão para elevar e promover a religiosidade, né? Então, que é, na verdade, contra o artigo 19 da Constituição. Então, esse foi um avanço. Agora, quando você faz um avanço de ruptura com isso, e você ainda coloca a liberdade religiosa como
pilar principal, você reforça algumas coisas complicadas, como por exemplo, a ideia de que a maioria religiosa, né, ou seja, é um movimento das maiorias que devem conduzir essa discussão. Então, não é o princípio da laicidade do Estado. O princípio da laicidade principal é a separação. Você só consegue, como eu disse, reforçar e ter elementos para poder legitimar a liberdade religiosa e a liberdade de consciência quando você tem uma separação entre Estado e religião forte. Se você secundariza isso, você acaba invertendo os polos e você reforça algumas maiorias, alguns lobbies, né? Tem que tomar muito cuidado para não reforçar esses lobbies, né? E aí o distanciamento do Estado, que é o que prevê o artigo 19, né? Voltando a dizer, né? A defesa que eu faço, que ele precisa ser regulamentado, faz com que a defesa em geral da liberdade religiosa fique apenas no âmbito do debate religioso. E isso é um equívoco. O debate religioso precisa ser feito, inclusive este comitê promove aí o diálogo interreligioso, né? Mas a gente vai ter que conferir como que isso vai combinar com a necessidade de desenvolvimento de outras defesas relacionadas à laicidade do Estado como um todo, né? Vamos ver outros pontos aqui, ó. Artigo 2, artigo 2º, que são as competências, né? Vamos lá. O inciso 2º, volto a destacar, né? Aqui, ó. Promover o reconhecimento da diversidade religiosa e defender o direito à liberdade de crença e convicção, assim como a liberdade de não ter crenças. Isso aí é bem importante. Inclui aqui os ateus e agnósticos, principalmente, né? Que eu acho que é o campo mais, vamos dizer assim, caracterizado para definir quem não tem crença, né? Porque é diferente, né? Você não ter religião e continuar a ter crença. Então, a crença religiosa. Então, esse destaque aqui é muito importante. Vamos aqui o artigo o inciso 3º e 4º, né? Que vai falar de laicidade de novo como o último objetivo, né? Então olha só, o 3º, auxiliar, propor planos, programas, outros instrumentos de enfrentamento à intolerância religiosa, promoção ao respeito à diversidade religiosa, reconhecimento do direito de não ter religião e promoção da laicidade do Estado. Na minha opinião, tinha que ser primeiro, promover a laicidade do Estado, auxiliando e propondo iniciativas, né? Nessa linha que eu estou dizendo. O inciso 4º também vai falar, olha, auxiliar na produção e divulgação de materiais informativos, estudos e campanhas sobre a respeito à diversidade de crenças, liberdade de culto e laicidade de Estado. Mais uma vez, a laicidade de Estado fica por último, né? Agora aqui, outro ponto aqui, ó, o inciso 9 e 10. Inciso 9 e 10, aqui, ó. 9. Propor iniciativas relacionadas à elaboração, à colaboração de interesse público entre cultos religiosos ou igrejas e o Estado, garantindo-se a laicidade estatal na forma do artigo 19. Aqui, gente, resumidamente o seguinte, é o que a Constituição prevê e que eu não concordo, tá? Embora seja uma cláusula pétrea, mas eu não concordo com ela, né? Porque, na minha opinião, o Estado não deveria ter a igreja como colaboradora. A igreja, ela teve um papel importante nas ações, vamos dizer assim, sociais, só que esse papel ele tem que ser substituído, né, pelo que impõe a condição de política pública estatal, que é a condição de impessoalidade, a condição da razoabilidade e também da primazia da ciência, né? Então, a gente sabe que muitas aí religiões têm o chamado know-how, né, expertise em algumas áreas, mas elas precisam passar para o Estado essa expertise, né? Então, enfim, isso é um debate que a gente pode fazer em outro vídeo, mas eu queria destacar aqui, né, no inciso 9 e 10, né, que vai
O 10º, por exemplo, incentivar o diálogo entre Estado e lideranças religiosas, visando a garantia da liberdade de religião ou crença, da laicidade estatal, da colaboração das religiões com o Estado, para o interesse público e para a promoção do princípio da fraternidade. Essa é uma idealização muito forte, inclusive os conservadores também idealizam isso. Então, tudo bem, o governo está querendo abrir para um debate, vamos dizer assim, democrático, um debate saudável, entre aspas, né? Mas eu entendo que esse debate vai ter que encarar algumas coisas que estão aí desafiando essa concepção. Por exemplo, a lei, que eu não me recordo o número agora, eu já trouxe isso aqui em outros vídeos, uma lei de Goiás, do governador Caiado, uma lei de estado, uma lei estadual, que coloca o Estado, né, em função de religiões que se propõem a fazer tratamento religioso de dependência química. Em outras palavras, é o Estado criando um corredor para que as pessoas acessem mais facilmente as religiões. Isso viola frontalmente, no meu entendimento, o artigo 19 da Constituição, que você não pode ter aliança, você não pode ter aliança com o Estado, não pode ter aliança com religiões e não pode subsidiar, não pode criar caminhos para promovê-las, né? Então, esse é o princípio da separação do Estado com a religião. Então, essa lei do Caiado, será que o comitê vai encaminhar uma denúncia para ela ser cassada, para essa lei ser cassada? Vamos ver. Um outro ponto que é parecido, que é um nó aí para esse governo Lula, que são os problemas relacionados às comunidades terapêuticas, herança do governo Bolsonaro. Lembrando, elas foram inicialmente promovidas pelo governo Dilma, tá? É muito importante lembrar disso. E aí o governo Bolsonaro institucionalizou as comunidades terapêuticas na lei. Tentou colocar no âmbito da saúde, não conseguiu e nem deve, isso nem deve ser feito em momento algum. Porém, o governo Lula acomodou as comunidades terapêuticas dentro da assistência social como um item de tratamento, né, para comprar dependência química. Qual é o embasamento teórico deste tratamento? Nenhum. É um embasamento religioso. Então, e o governo está financiando ainda. A gente sabe que isso tem um pano de fundo com a necessidade de manutenção das alianças políticas, né, do governo Lula com o Centrão, principalmente. Os partidos do Centrão, uma boa parte, são vinculados a igrejas evangélicas aí, fundamentalistas ou não. A Igreja Católica também está nesse bolo aí. Então, como resolver esse problema, né? Eu penso que partindo denúncias, né, partindo na própria posse aí, teve um evento recentemente aí do governo, no lançamento da Política Nacional de Atendimento à População em Situação de Rua. A plateia estava gritando: fora comunidades terapêuticas, a plateia que apoia o Lula, né? Então, internamente, essa pressão já existe e ela tem que aumentar. As comunidades terapêuticas, elas têm que desaparecer do país. A lei, né, os itens da lei de drogas, na verdade, a lei de drogas tem que ser revista, ela tem que ser, enfim, não deveria existir, na verdade, é outro debate que a gente pode fazer depois, mas as comunidades terapêuticas precisam desaparecer. E, né, com consequente investimento forte nas políticas de CAPS, as políticas das RAPs vinculadas à saúde. Um outro ponto vinculando com a saúde, para a gente finalizar essa explicação aqui dessa inversão, né? Então, se vocês perceberam, eu estou trazendo. Eu vou entrar com o terceiro elemento agora, que é do aborto. O Notícia Laica aqui, o primeiro episódio vídeo foi sobre o voto da Rosa Weber. Quem quiser acompanhar pode procurar aqui no canal.
E lá eu fiz a discussão em cima de alguns elementos que vão de novo aparecer aqui, ou seja, como que esse debate religioso oferecido, aliás, proposto aqui, debate entre religião e Estado, vai falar sobre o aborto, vai tratar o aborto, né? Será que vai tratar? Tem que tratar, na minha opinião, tem que tratar. E aí, como que vai lidar com isso? Não é? Como que vai encarar essa questão? Então, é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar. E o artigo 3º, a Constituição, destaquezinho aqui, eu acho que é importante também, que é mais um ponto de como serão escolhidos os representantes da sociedade civil. Aqui, ó, inciso 2. 10 representantes da sociedade civil sem vínculo com a administração pública e com relevante atuação. Isso aqui eu já tinha mencionado. Como que isso vai ser feito? Vai ser feito um processo seletivo público, que vai ser feito para poder escolher essas pessoas. Então, vamos aguardar o edital, porque, por exemplo, voltando ao debate das maiorias, será que esse edital vai ficar focado em centralizar as maiorias, ou seja, em captar as maiorias religiosas? Será que é o correto? Porque se vai falar de liberdade religiosa, você tem que falar de liberdade religiosa ampla. Eu, por exemplo, dar um destaque aqui para uma religião que é brasileira, que foi criada no Brasil, que foi desenvolvida a partir de elementos culturais, antropológicos do Brasil, que é o Santo Daime. Será que o Santo Daime vai se qualificar? Aliás, será que o edital vai permitir que o Santo Daime se qualifique para ser representado? O Santo Daime é a religião brasileira. Então, inclusive com recorte aí indígena, é muito importante, um recorte de influências aí que são genuinamente brasileiras, tá? Então, são esses pontos, gente, que eu queria trazer para vocês aqui. Vamos torcer para que este comitê realmente traga outra perspectiva de debate sobre a laicidade de Estado, não somente sobre a liberdade religiosa, porque senão a gente, voltando a dizer, a gente reforça uma compreensão de que de que a laicidade de Estado ela é a liberdade religiosa em si, e isso está equivocado. Essa afirmação faz com que as pessoas tenham a intenção de atravessar as ações de Estado em nome da suposta liberdade religiosa e que tem que ser exercida em público. Então, isso precisa ser muito bem observado para a gente não cair em uma armadilha, tá bom, gente? Valeu, gente, até o próximo vídeo, um abraço!